Minha gente, hoje foram divulgadas, tá uma barulheira aí, hein? Vocês se lembram, a gente desde semana passada tem falado sobre a discussão pública que o Elon Musk estabeleceu com o Supremo Tribunal Federal, tentou estabelecer com o Supremo Tribunal Federal, notadamente com o ministro Alexandre de Moraes, acusando violação das regras internas do X, do X, não é? Uma espécie de censura promovida pelo ministro Alexandre de Moraes à expressão livre da opinião das pessoas na rede social. Em determinado momento ele disse que não ia mais cumprir decisão do Alexandre de Moraes. Ontem a gente noticiou aqui, né, os advogados dele disseram que não, tá tudo certo, vamos continuar. O óbvio, né? Eles estão prestando, ser advogado, não é isso, meu caro Felipe? Estão prestando serviço num país, tem de, né? Diz o óbvio, tem de respeitar as leis daquele país, né? Mas agora está sendo tratado com ares de escândalo por um determinado segmento da sociedade brasileira a divulgação por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos de decisões sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a suspensão ou remoção de perfis das redes sociais. Então, o documento que o gabinete do Alexandre de Moraes mandou para o X, pedindo para suspender ou silenciar uma determinada conta, esses documentos foram divulgados por deputados ligados ao ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Essas decisões foram obtidas a partir de intimação parlamentar, ou seja, intimação feita por um deputado ao X lá nos Estados Unidos. O empresário prometeu, quando começou a atacar o Alexandre de Moraes, que publicaria em breve ordens de Moraes que, segundo ele, Elon Musk, violam as leis brasileiras. A maioria das decisões de Moraes, reproduzidas no documento, manda o X derrubar contas na rede social sem estar acompanhada de uma fundamentação, apenas com a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar. Em alguns casos, não a maioria, a minoria, aparece no relatório uma ordem do ministro do Supremo com explicações jurídicas por bloqueio de perfis, como na página da intitulada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. As condutas noticiadas na entidade ocorreram no contexto dos atos antidemocráticos nos quais grupos, financiados por empresários, insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, diz a ordem judicial. Em nota, o Supremo disse que os documentos reproduzidos no relatório dessa comissão norte-americana eles não divulgaram a decisão fundamentada que determinou a retirada de conteúdo ou de um perfil, mas sim do ofício notificando a plataforma que aquela conta tinha de ser retirada. Diz a nota do Supremo, fazendo uma comparação para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão, ou o ofício para o cumprimento do bloqueio de uma conta, e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Então, o banco X recebe lá uma notificação para bloquear minha conta, mas o banco não sabe por quê. E a justiça não precisa explicar naquele contexto o porquê está bloqueando minha conta. Aquilo está em um outro documento apresentado em um outro momento. Ao banco só cabe cumprir aquela ordem determinada pela Justiça. É isso que o Supremo está dizendo. O relatório produzido pela comissão parlamentar foi intitulado, abre aspas, o ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso do Brasil. O colegiado é presidido pelo deputado Jim Jordan, polêmico republicano, fortemente ligado a Donald Trump, referência do bolsonarismo. Sob o argumento da defesa de liberdade de expressão, o parecer do subcomitê diz que alguns governos estrangeiros estão erodindo valores democráticos e sufocando o debate em seus países. Já a tentativa de instalação de CPI por parte dos bolsonaristas aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal reagiu nessa nota que eu me referi agora, disse que todas as suas decisões são fundamentadas e... Cadê aqui? Enfim, diz que todas as decisões são fundamentadas e o Elon Musk se pronunciou no X. O ataque contra a liberdade... ele diz o seguinte, a lei quebrou a lei. Foi essa mensagem que ele publicou. A lei quebrou a lei. O post original faz referência a esse relatório publicado pelo Congresso dos Estados Unidos. Felipe, na sua condição de advogado também, meu amigo, tem alguma coisa aí que mereça um tratamento especial
o Supremo Tribunal Federal Brasileiro agiu de acordo com a lei, está ultrapassando as 4 linhas, como diria o ex-presidente Jair Bolsonaro, em algum momento nessa discussão sobre liberdade de expressão, sobre quando a liberdade de expressão passa a ser crime, quais são as condições para suspensão, banimento de uma conta ou banimento de um conteúdo publicado. Isso aqui que foi divulgado por esse deputado lá dos Estados Unidos ligado ao Trump, significa alguma coisa grave ou é barulho eleitoral? Eu acho que é barulho eleitoral, né? Eu te falo por quê. Primeiro que esse comitê judicial da Câmara dos Estados Unidos, né, é o comitê formado simplesmente com a maioria republicana, né? Nós estamos em época eleitoral nos Estados Unidos. Esse ano os Estados Unidos vai decidir entre Trump e o Biden. E o título do documento é um título eleitoreiro, né? Liberdade de expressão no exterior é o silêncio do Biden, o caso Brasil. Ou seja, claramente, né, esse comitê judicial da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tem um teor politiqueiro, né? Mas isso também, Colombo, não me permite ficar um pouco revoltado, de certa forma, com o STF, né? Não dá para o STF tirar... STF e o TSE, são os dois, né? Os documentos que foram demonstrados nesse relatório, tem decisão do Alexandre de Moraes no STF, tem decisão do Tribunal Superior Eleitoral e tem decisão de tribunais regionais eleitorais. Então não é só contra o Alexandre de Moraes nesse caso, não. Não dá para a gente aceitar, em pleno 2024, decisão judicial sem fundamentação e sem motivação, não é? E, infelizmente, o nosso STF, a nossa justiça, né, tem que se atentar para isso, né? E liberdade de expressão é um direito muito caro na sociedade. Só há democracia com liberdade de expressão, só há liberdade de imprensa com liberdade de expressão. Então, quando você afronta esses valores, você está afrontando a democracia, não é? E, no meu modo de ver, esse é um recado que, apesar de achar que é mais barulho do que efetividade, é um recado para o STF, de fato, ter mais cuidado com essas coisas. Ser mais transparente também. Mais transparente. A única forma do STF, da nossa justiça, responder a essas demandas todas, né, e a essas críticas todas, é ser mais transparente. É dar mais transparência às decisões, dar mais transparências à questão dos atos antidemocráticos em geral. Não é? Não dá para a gente aceitar inquérito aberto que não tem prazo de validade para encerrar. Né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Mas também não dá para a gente também achar que o Elon Musk, né, é o paladino da justiça e é o paladino da liberdade de expressão. Não é, muito pelo contrário. Né? Em 2020, é bom lembrar, né, ele fez um Twitter falando que daria golpe em qualquer lugar do mundo, né, referência ao golpe na Bolívia, quando a Tesla tinha interesse claro na Bolívia, que tem uma mina de lítio, né, para fazer as baterias do carro eletrônico dele. Né? Então, ou seja, eu acho que é muito barulho, sim, mas também não dá para a gente relativizar tanto também a culpa que o nosso STF e a nossa justiça fazem nesses casos. E é bom lembrar, Colombo, eu gosto sempre de falar quando tem esses casos de discussão do STF, Alexandre de Moraes, o nosso problema está longe de ser o STF. Está longe de ser o Alexandre de Moraes. Erro na justiça tem a torta e a direito. E normalmente cai nas costas do mais pobre e preto na periferia do Brasil, não em relação a político. Bom, tem um professor no Rio de Janeiro que foi preso e reconhecido por foto por ter supostamente cometido um crime enquanto ele estava na escola dando aula. O crime aconteceu a quilômetros de distância do local. Ele foi solto hoje, inclusive. Daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho mais desse assunto. Mas só para esclarecer uma dúvida com você antes do Vinícius. Esse argumento do Supremo de que ali, naquele documento divulgado pelo Twitter, não está esclarecida a razão do banimento, do pedido de suspensão de um conteúdo, banimento de uma conta, porque aquilo é uma notificação, como se fosse a notificação de um bloqueio de uma conta bancária, isso faz sentido ou não? Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Então, onde é que eu acho, por exemplo, vamos supor, você é meu advogado e mandam bloquear minha conta, o banco X vai receber uma notificação, certo? Bloqueia a conta do Rafael, o banco não sabe por quê. O banco não sabe por quê. Mas onde eu fico sabendo por quê? Tem que abrir o processo judicial e ver a decisão, e ver o fundamento, e as pessoas que estão tendo as contas bloqueadas não estão tendo acesso a isso. Esse é o problema. Infelizmente, a nossa justiça não dá a transparência necessária para evitar qualquer tipo de dúvida que é legítima numa sociedade democrática. Sim. Né? É isso, Rafa, essa dúvida que eu queria tirar. Mas ainda com a dúvida que você tirou, aproveitar a experiência do Felipe para perguntar, um cidadão comum sem advogado, ele conseguiria ter acesso a essas informações ou necessariamente é preciso ter um profissional jurídico? É preciso ter um profissional jurídico. Né?
Não, mas nesse caso nem com o advogado estão tendo, né? Nesse caso, o inquérito está sigiloso, né? E nem advogado tem acesso ao inquérito, é bom lembrar disso. Mas se o inquérito fosse aberto, por exemplo, né, e fosse um inquérito normal, o cidadão comum não teria acesso a esses autos, não. Você precisa ter um advogado. Tem um advogado. Ô Rafa, pegando carona em tudo que o Felipe disse, né? Eu acho que é bem importante a gente pontuar que não existe bonzinho e vilão nessa história, né? Quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim. Tudo isso virou um fla-flu danado, principalmente nas redes sociais. Hoje, no próprio X, o antigo Twitter, eu estava dando uma olhada e perfis que eu sigo, que tem um perfil à direita, comemorando e interpretando essa ação da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que equivale aqui à nossa Câmara dos Deputados, e os perfis que eu sigo, que tem um viés à esquerda, comemorando também, porque na visão dessas pessoas, os documentos que foram divulgados, na verdade, apoiam a tese do bloqueio das contas pelas instâncias jurídicas aqui no nosso país, né? Existe um ponto que a maior parte das pessoas que eu conheço, toda, né, unanimidade é burra, então não vou falar que é todo mundo, mas a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu convivo, elas gostariam dessa transparência também. Seria muito importante que a Suprema Corte do nosso país entendesse que essa transparência, a sociedade não quer isso porque o Elon Musk está falando. A sociedade quer isso há muito tempo. E o Elon Musk veio nessa onda e quem diz que o Supremo Tribunal Federal tem atos políticos acabou se aproveitando tudo disso para aumentar o coro nesse sentido. Mas a transparência jurídica das decisões, entender a jurisprudência de cada tomada de decisão ali, isso é importante para nós enquanto sociedade e fortalece, inclusive, a base da democracia brasileira, né, que é defendida num tripé, que é sustentada por um tripé, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. São forças que se equilibram. Uma não está necessariamente acima da outra. E a democracia, a liberdade de expressão, ela nos dá o espaço para criticar qualquer uma dessas três bases, né? Desde que seja feito de forma respeitosa, a gente pode criticar qualquer uma dessas três bases. Não significa também dizer que o Elon Musk, de fato, ele é o paladino e defensor da liberdade de expressão a qualquer custo. A gente precisa entender o que o Elon Musk quer, o que ele busca e o estilo que ele tem também enquanto pessoa, cidadão americano / empresário. Eu trabalho no mercado financeiro, tenho o hábito, por uma demanda do público que nos acompanha lá, de acompanhar principalmente as ações da Tesla, que é onde o Elon Musk ganha mais dinheiro, muito mais do que no próprio X, que dá prejuízo ao invés de lucro pro Elon Musk. O Elon Musk às vezes fala, a Tesla vai... Ele joga algumas coisas e de repente você vê ali o preço da ação oscilando, variando, e aí ele vai e fala, não é muito bem isso que eu quis dizer. Então ele tem esse perfil. E muitas vezes você acaba tomando um lado, comprando um lado, né, de uma pessoa que é bastante volátil. Já vi alguns comentaristas falando, por que o Elon Musk não se preocupa com a liberdade de expressão na China, na Rússia, em outros países? Por que ele foi olhar aqui para o Brasil nesse momento, no atual contexto? É importante dizer também, acho que eu já comentei aqui uma vez, Rafa, que teve um professor que me falou, no curso de jornalismo, né? Quando uma pessoa chegar para você e falar, olha, tô te dando uma informação exclusiva, então você vai ter aquilo que no jornalismo a gente chama de furo de reportagem. Isso é muito importante, isso é muito bom, isso ajuda na carreira, é bom em todos os sentidos, jornalisticamente falando. A primeira coisa que esse professor falou pensa, por que aquela pessoa escolheu você para falar? Porque ela tinha chance de falar para as outras pessoas, você não está sendo usado de cama elástica, sabe? A pessoa está te usando de trampolim e você acha que você, na verdade, está por cima da carne seca, né? Olha o título, e o Felipe fez questão de falar sobre isso, né? Do documento que foi apresentado na Câmara dos Representantes por deputados americanos do Partido Republicano, né? O quanto o nosso país, o nome do nosso país, não está sendo usado também de trampolim para defender uma liberdade de expressão em nome de interesses desses próprios políticos americanos, não realmente preocupados com a situação que nós vivemos aqui. Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Sim. Não quer dizer que o Supremo Tribunal Federal faz um trabalho acima de qualquer crítica, porque não é verdade. Outro dia, eu vi uma publicação no Instagram, nos stories do Instagram, do ex-presidente Michel Temer. Era uma publicação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele, Temer,
foi o melhor presidente do Brasil, da história do Brasil, principalmente na relação com os poderes. Fiquei pensando, pra que falar isso? E o ex-presidente vai lá e compartilha nos seus stories. Bom, como o Gilmar Mendes fez agora no UOL, né, essa semana, né? O UOL tá na dele, né? Porque, enfim, o problema é o Gilmar Mendes sair por aí vaticinando sobre o Sérgio Moro, isso, aquilo, sobre Lava Jato, coisa que ele vai julgar amanhã, né? Complementando, né? O problema, assim, na minha opinião, é como que os ministros do STF que vão decidir gostam de holofote, né? Muito. Tem que parar com isso. E tem um ponto, porque eu peguei aqui a definição da palavra censura. Censura. Ação ou efeito de censurar. Exame de trabalhos artísticos ou de material de caráter informativo, a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Grupo de pessoas responsáveis por esse exame. Departamento onde trabalha esse grupo de censores. Bom, a censura pressupõe uma ideia ideológica ou moral. Quando um juiz do Supremo Tribunal Federal, um ministro da Suprema Corte, toma uma decisão de proibir um perfil de atuar nas redes sociais, e esse mesmo juiz, esse mesmo ministro, publicamente fala que tem preferência, que o melhor presidente da história foi A ou B, a sociedade não pode pensar que essa pessoa, que esse ministro, tem os seus desejos políticos, se ele mesmo está falando que ele prefere político A, político B? Sim. Não seria muito mais conveniente que os ministros da Suprema Corte escolhessem não palpitar sobre o executivo do país? A gente está falando muito dos Estados Unidos, o Elon Musk é americano. Claro que existe uma Suprema Corte e um judicial muito forte nos Estados Unidos. Quais os nomes dos juízes da Suprema Corte americana? Ninguém sabe. Eles não falam. Eles não Lá eles não divulgam nem voto, né? Aí tem uma questão que é importante dizer, né? Infelizmente, a nossa justiça, quando resolveu fazer julgamento transmitido na TV, acabou completamente a descrição, acabou completamente a retenção do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão que a gente tem que discutir como sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, como você bem mesmo colocou, não é? A decisão é a decisão da Suprema Corte, do tribunal, né? Você até sabe quais são os votos divergentes e sabe quem deu os votos divergentes. No Brasil, nós não temos a opinião da Corte. Eu não sei o que a Suprema Corte do Brasil, Custódio, entende sobre liberdade de expressão. Eu não sei qual é o posicionamento da Suprema Corte do Brasil sobre questões tributárias, né? Eu sei qual é a posição individual de cada ministro. E o ruim é cada hora pensar uma coisa sobre assuntos que, enfim, qualquer assunto permite, mas em tese não permitem uma alteração na compreensão de maneira tão rápida assim, como é prisão em segunda instância ou trânsito em julgado, como é foro privilegiado agora, né? E aqui sem entrar no mérito, até porque eu não tenho qualificação jurídica para isso, sobre qual é a decisão correta ou não, mas o que é estranho é uma decisão tão grave, porque não é um assunto qualquer, né? Você prefere iPhone ou Samsung, não, entendeu? É um negócio, né? É uma questão, como é que eu posso dizer? Uma questão grave, né? De compreensão de mundo. Claro. Você não pode mudar em 4 anos, em 3 anos de compreensão de mundo, né? Quer dizer, poder pode, mas que é estranho também, né? Acho que isso transmite, por exemplo, essa questão do foro privilegiado fica sempre parecendo que é um julgamento de ocasião, né? Você muda a compreensão de um assunto grave por ocasião agora, aí depois de amanhã você muda de novo, depois muda mais uma vez, aí volta a ser o que era. Isso é ruim, né? Ô Rafa, quando eu trabalhei com advogados, eu aprendi lá 2 palavras. A primeira é ensejo, que eu uso muito, eu acho linda essa palavra, aproveitando o ensejo. E a segunda foi jurisprudência. Jurisprudência, Felipe, é que você olha o histórico de decisões e você tem uma tendência de que, julgando um fato parecido com aquele, um processo parecido com aquele, um histórico de decisões. A jurisprudência no Brasil, na sua opinião, ela é respeitada? Não é respeitada e não tem jurisprudência no Brasil. Esse que é o ponto principal. Esse é um problemaço, né? O que o Colombo colocou é uma verdade, né? O STF muda toda hora a decisão dele sobre vários assuntos e você não consegue saber exatamente qual que é a opinião da Suprema Corte, né? E você não consegue consolidar a jurisprudência, que é a decisão reiterada de um tribunal sobre determinado assunto. Infelizmente você não consegue. E o que isso traz? Traz insegurança jurídica. E insegurança jurídica, o que gera? Gera insegurança do ambiente de negócio. E o que insegurança do ambiente de negócio gera? Falta de investimento estrangeiro no Brasil e falta de pessoas querendo empreender no Brasil por conta da insegurança do ambiente de negócio. Ou seja, é algo que realmente repercute em toda a cadeia produtiva. É algo maléfico.
E aí, só deixa eu aproveitar para fazer uma correção, um complemento, o Rafa, porque eu falei, Musk, americano, ele nasceu na África, na África do Sul, ele é radicado nos Estados Unidos, mas sim, tô vendo aqui uma galera no chat falando, né, que ele não é, ele é radicado nos Estados Unidos, mas nasceu na África do Sul, é essa correção. Muito bem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.